Muito obrigado. Eu imagino que os convidados aqui comecem falando que é uma honra estar aqui, que um lugar pelo qual já passaram tantos monstros da filosofia, do pensamento contemporâneo, mas eu juro que não é clichê da minha parte, é realmente assim, um prazer. Não sei se eu sou merecedor desse espaço, vou me esforçar para ser o máximo merecedor desse espaço, porque eu falo do ponto de vista de um jornalista. E eu acho que o principal ofício, a matéria-prima de um jornalista é escutar, é apurar, é investigar e depois traduzir isso, tentar traduzir isso numa linguagem simplificada. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o tema, mas assim, estou muito querendo também ouvir vocês para fazer um diálogo. E se for possível, eu gostaria de vez em quando, acho que eu devia até, como jornalista, eu vou inverter os papéis, deveria inverter os papéis e fazer perguntas para vocês. Mas como o formato é mais rígido, a gente vai tentar fazer isso de uma maneira com um diálogo aberto aí após essa fala inicial. E eu pensei em falar um pouco, trazer esse tema. Primeiro começar falando de mitos, né? O que eu chamo de mitos? Tem algumas ideias equivocadas em educação que, em minha avaliação, dificultam a gente progredir na educação. A gente pensar em educação hoje, pensar em como inovar e como melhorar a qualidade, a gente não vai conseguir fazer isso, ou não vai conseguir fazer isso a contento, sem a gente primeiro atacar alguns mitos que pairam no senso comum. E eu queria começar com um que pode causar alguma polêmica, mas eu vou tentar argumentar com bastante evidências para vocês, para destruir um primeiro mito que me parece que prejudica hoje o debate educacional, que é o mito de que nós tivemos no passado uma escola pública de qualidade. Porque que, em primeiro lugar, eu acho que já é bastante, pelo menos de quem estuda educação, já é muito claro que quando a gente diz que a escola do passado tinha qualidade, a gente tem que olhar para que escola a gente está falando. Quem estudava nessa escola? Então vou trazer uma primeira evidência aqui. O censo do IBGE, em 1940, perguntou, como pergunta sempre, qual o percentual de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos que estudavam na escola. Hoje, finalmente, depois de muito esforço, nós chegamos próximo de 100% nessa faixa etária. Os últimos dados do IBGE indicam que a gente está com um percentual de 97 a 98% das crianças de 7 a 14 anos estudando. Não estou falando de qualidade ainda, estou falando de acesso. Mas o que mostrava o censo do IBGE de 1940? Apenas 31% das crianças de 7 a 14 anos estavam na escola no Brasil. Ou seja, de cada 10 crianças, 7 estavam fora da escola. Então, em primeiro lugar, se a gente quer falar de qualidade da educação pública, a gente tem que entender para quem a gente está falando. Era qualidade para quem? Era qualidade para uma minoria de 30% de crianças de 7 a 14 anos que estavam dentro da escola. Porque 7 em 10 estavam fora. Então, se a gente quer falar de qualidade, que qualidade tinham esses 70% de crianças que estavam fora da escola? Nenhuma. Eu sempre achei e acreditava que o problema da educação, a perda de qualidade, houve sim uma perda de qualidade na educação pública brasileira, quando o sistema se massificou. O sistema atendia apenas 30%, passou a atender 98%. Então, com isso, perdemos qualidade. Havia qualidade para esses 30% e agora há pouca qualidade para os 98% de crianças que estão na escola. Escrevi várias vezes sobre isso, até que uns 4, 5 anos eu recebi uma mensagem, eu escrevi uma coluna no Globo e recebi uma mensagem muito simpática de um leitor dizendo: olha, o meu avô foi uma figura muito importante do IBGE e fez vários estudos sobre educação. Analisou estatísticas educacionais na década de 40 e eu queria que você conhecesse o trabalho dele. Eu, na minha suprema ignorância, não conhecia o trabalho de um dos pesquisadores mais importantes a analisar indicadores educacionais. Chama-se Mário Augusto Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi um dos personagens mais importantes da história do IBGE, um dos fundadores do IBGE.
é nome de município na Bahia. Se a gente for fazer um Google, vai descobrir Teixeira de Freitas. Mas ele é mais do que isso. Ele foi um apaixonado pela educação. Escreveu livros. Os livros deles eram menos acessados porque eram livros muito técnicos. Ele analisava estatísticas daquela época. Mas ele era uma figura reconhecida pelos educadores da época. Reconhecida por educadores como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Estamos falando de um cara que realmente conhecia educação e que analisava as estatísticas educacionais com um olhar de um estatístico, né, a partir dos números, portanto, a partir de evidências, de algumas evidências. E o que os trabalhos do Teixeira de Freitas mostram? Relembrando, eu, pessoalmente, tinha aquela imagem de que o problema da educação do Brasil no passado era que para 30% que tinha acesso a ela era boa e para 70% que não tinha acesso a ela era ruim. Mas o Teixeira de Freitas foi olhar, naquela época ainda não tinha indicadores de aprendizagem, como testes, pelo menos não comparáveis com os que a gente tem hoje, mas já tinham estatísticas sobre matrículas, principalmente no primeiro, segundo e terceiro ano primário, hoje seria um ensino fundamental, né? E tinham estatísticas de repetência. Então, quantos alunos ingressavam no sistema e quantos alunos repetiam. O que os trabalhos do Teixeira de Freitas mostram? Em primeiro lugar, nas áreas urbanas, na década de 30, Teixeira de Freitas escreve isso em 1946, mas na década de 30, 95% das crianças em áreas urbanas tinha tido acesso à escola. O Brasil ainda era um país rural naquela época, majoritariamente rural. Então, obviamente, não eram 95% das crianças do país. Mas mesmo nas áreas rurais, onde o acesso da escola era e continua sendo mais difícil, mais da metade das crianças tinham acesso à escola, procuravam a escola nos primeiros anos. O que acontecia com essas crianças? Elas entravam no sistema escolar e repetiam, e repetiam, e repetiam, até se evadir. Uma vez eu falei isso para conversando, quando eu estava empolgado ao conhecer o trabalho do Teixeira de Freitas, estava conversando com um educador mineiro que falava de mais idade, que falava assim, na minha época, o que você está descrevendo, na minha época em Minas a gente dizia da seguinte maneira, a gente pegava as crianças, jogava ela na parede, aqueles que grudassem na escola, eles davam para o estudo. Os que não grudassem, eles iam trabalhar. O sistema educacional naquela época já era altamente excludente. Eu vou pedir licença para ler uma frase do Teixeira de Freitas, escrita em 1946, justamente quando analisava as estatísticas de repetência no primeiro ano do ensino primário. Ele descobriu uma coisa muito interessante já naquela época. Havia número de matrículas no primeiro ano primário o número de matrículas era praticamente suficiente para atender a demanda da população naquela faixa etária, naquela época, 7 anos de idade. Já havia, no primeiro ano, quase que matrículas suficientes. Mas essas matrículas no primeiro ano eram inchadas. Por quê? O aluno ingressava no primeiro ano, repetia, repetia e repetia. E uma nova geração entrava no primeiro ano e tinham alunos repetentes, então ficava um acúmulo no primeiro ano e isso ia caindo no segundo e no terceiro ano. Frase do Teixeira de Freitas. Qual era a causa deste fenômeno que eu acabei de escrever? Aponta a estatística de maneira impressionante. É a ineficiência do ensino, a atuação da escola, em vez de aproveitar, sob salutares estímulos, a tenacidade do discipulado, transforma em estagnação patológica, que se traduz por enorme repetência, máxime na primeira série, a repercutir nas séries superiores, com aparente evasão escolar. Quando esta é, em verdade, a desistência fatigada dos alunos após prolongado insucesso. E ele continua, aí já numa reflexão pessoal dele.
Mas tão grande ineficiência ocorreu, por acaso, por culpa dos alunos ou das famílias? Não. Por culpa da organização escolar. A nação agora já se vê isto inequivocamente, vem cumprindo o seu dever, onde quer que disponha de escola aonde mandar seus filhos. Mas a escola não tem cumprido o seu. Deixando de educar as crianças que a nação de fato lhe confia ao levá-las à inscrição insistentemente e, por certo, sob penosos sacrifícios, mas resultando em pura perda. Bem, isso significa que não haviam escolas públicas de qualidade no passado, e é esse o grande cuidado quando eu escrevo sobre isso. É comum, às vezes que eu escrevi sobre esse tema, é comum às vezes eu receber mensagens de leitores dizendo, alguns mais zangados, outros mais amistosos, mas dizendo, olha, mas eu tive uma educação de qualidade. Eu estudei no colégio Pedro II, no colégio técnico A, B, C. Eu tive uma educação de qualidade. Bem, eu não posso discutir com a memória afetiva de uma pessoa, mas eu acredito que seja verdade. Porque haviam, como existem hoje, algumas escolas públicas de qualidade. O problema é que a escola pública de qualidade era de qualidade para a minoria que tinha acesso e para a minoria que sobrevivia a esse sistema altamente excludente. Aquela imagem do educador mineiro que eu falei. Para aqueles alunos que eram jogados quando crianças no muro e colavam e sobreviviam a esse sistema, para esses, não há dúvida que a escola pública era de qualidade. É provável que a escola pública fosse de qualidade. E também outros fatores influenciavam, como, por exemplo, a qualificação do magistério. Mas aí tem a ver também com uma política de um atendimento para poucos, mas também tem a ver, recentemente, um pesquisador chileno fez um estudo grande analisando os países da América Latina, Brasil inclusive, mostrando que um dos fatores que explicava a qualidade do magistério no século passado tinha a ver com uma má notícia para as mulheres. Porque a única carreira que era aceitada socialmente para as mulheres ingressarem numa carreira acadêmica era o magistério, porque estava ligado à ideia de cuidar dos filhos. Então, os países latino-americanos se aproveitaram de uma vantagem que hoje ninguém mais quer ter, que é impensável. Quando as mulheres, felizmente, passaram a ter acesso a outras carreiras, muitas mulheres talentosas, que tinham como praticamente única opção o magistério, passaram a ir para as outras carreiras. Então isso gerou uma crise e, ao mesmo tempo, a gente viveu na América Latina, principalmente década de 40 até a década de 80, a gente vivenciava também ainda a preocupação naquela época era com a explosão demográfica, porque as taxas de fecundidade médias estavam em média de 6 filhos por mulher. Ou seja, o Brasil estava em amplo, e o Brasil e demais países da América Latina tinham um crescimento demográfico acelerado. Mesmo assim, os países da América Latina conseguiram ampliar, com muito custo, a matrícula escolar. Mas, de fato, perderam qualidade. Mas perderam uma qualidade que era para poucos. E esse é meu ponto. Para a gente pensar, para começar a destruir alguns mitos que nos impedem de entender o que entendemos, o que deve ser qualidade hoje. A questão da repetência no Brasil foi tão séria que um dos trabalhos mais importantes sobre esse tema na área educacional, o trabalho de um físico chamado Sérgio Costa Ribeiro. O Sérgio Costa Ribeiro classificou um trabalho junto com também um matemático, Ruben Klein. Ele usou um termo para descrever que tipo de pedagogia a gente tinha no Brasil.
ele chamou de pedagogia da repetência. A pedagogia da repetência, no Brasil, se baseava na ideia de que a repetência era um instrumento para corrigir problemas de aprendizagem. Naquela época, em 1940, a gente não tinha tantas evidências científicas para analisar essa questão como a gente tem hoje. Hoje a gente já tem bastante evidência. Há uns 10 anos, um pesquisador da Nova Zelândia, chamado John Hattie, publicou um livro chamado Visible Learning, Aprendizado Visível. E o trabalho do Hattie, ele analisa, numa técnica que os pesquisadores chamam de meta-análise, ele analisa vários. Ele não analisa uma pesquisa apenas, ele analisa um conjunto de pesquisas. A partir dessa técnica, ele coloca no mesmo conjunto de dados várias pesquisas sobre determinados assuntos para identificar, não a partir de um estudo A, B ou C. Às vezes a gente tem tomar um copo de vinho faz bem, sai um estudo na Universidade de Stanford dizendo que um copo de vinho à noite faz bem. Aí depois sai um estudo que faz mal. O que é uma meta-análise? Ele pega a evidência de todos os estudos rigorosos publicados sobre aquele tema, analisa em conjunto e chega a uma conclusão. E mais de 50, 60 questões em educação foram analisadas pelo Hattie. A maioria, em educação, é triste dizer isso, mas a maioria dos programas tende a ter impactos pequenos. Quando tem? Porque boa parte do desempenho na escola é explicado por fatores extraescolares. Há estudos e mais estudos, isso também é uma evidência consolidada do campo da avaliação educacional. Desde a década de 60, a gente tem trabalhos, principalmente de um sociólogo americano chamado James Coleman, publicou um famoso relatório chamado Relatório Coleman, mostrando isso, que a maior parte do desempenho que é verificado na escola é, na verdade, fruto do nível socioeconômico das famílias. Pais mais escolarizados e de maior renda transferem para os seus filhos, não por mérito dos professores, não por mérito dos alunos, mas por serem o que são, transferem para os seus filhos uma herança que é positiva. E, obviamente, filhos de pais menos escolarizados ingressam no seu sistema educacional com uma herança negativa, que não tem nada a ver com o mérito deles, tem a ver com uma desigualdade herdada de berço. Mas o que o Hattie mostra? Diante de todas essas evidências, tinha tem muito conflito, às vezes é difícil você achar uma evidência em educação que seja inequívoca. Mas das evidências mais inequívocas que o Hattie achou nos seus estudos, era uma evidência negativa, e era sobre a repetência. A repetência não apenas ela não faz com que o aluno aprenda no ano seguinte, como ela gera efeitos colaterais seríssimos. Ela é um convite à evasão. O aluno que repete 1, 2 vezes, o que o Teixeira de Freitas escreveu lá em 46, a gente verifica hoje pelos estudos mais recentes. E não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Nova Zelândia. Isso é uma evidência brutal. Se tem um ponto da avaliação educacional em que é muito forte a evidência, é esse. A repetência não beneficia o aluno. Às vezes, quando a gente olha para esse dado, vem também a visão simplista de achar, então vamos acabar com a repetência que vão acabar os problemas. Boa parte das discussões sobre os ciclos, chamados por seus críticos da aprovação automática, isso foi muito forte aqui em São Paulo, no Rio, em vários estados, vários municípios, a gente debateu muito se era melhor repetir ou se era melhor trabalhar no sistema de ciclos, onde é dado mais tempo para o aluno, em vez de ter uma reprovação, o risco, a possibilidade de reprovação ano a ano, é dado mais tempo para que o aluno possa aprender. A gente verificou, e eu cobri isso já como jornalista,
Não há dúvida que tivemos sérios problemas de implementação dessa política. Mas essa política foi demonizada de tal maneira que em determinado momento parecia que o problema da educação brasileira estava na adoção dos ciclos. Como se a gente tivesse tido no passado uma educação de qualidade. Nunca tivemos. Um sistema educacional de qualidade, nunca tivemos. O que diziam, tempos depois, alguns estudos foram feitos, não muitos, mas alguns estudos foram feitos no Brasil sobre a política de ciclos, que os críticos chamam de aprovação automática. O que esses estudos mostram? Os ciclos não melhoraram a aprendizagem. Um estudo mostrou que sim, outro estudo mostrou que não, mas, em geral, não dá para dizer que melhorou a aprendizagem por causa disso. Mas, como era de se esperar a partir um dos efeitos dessa política, os ciclos foram capazes, ao menos, de diminuir a repetência. Diminuir a repetência, por óbvio, mas diminuir a evasão. Eu gosto da seguinte imagem quando a gente trata desse assunto. Para não simplificar o assunto, então vamos discutir, vamos tirar ou não vamos tirar a repetência? Vamos proibir a repetência? Vamos proibir... Tem projetos de lei, por exemplo, tramitando no Congresso, querendo proibir a aprovação automática, entre aspas, como se isso fosse resolver o problema. Eu trago uma imagem médica. É como se a gente tivesse... O problema, a causa do problema, não está na repetência ou no ciclo. Está na baixa aprendizagem. Essa é a doença do Brasil. Não é outra. Mas imagine um paciente que sofre de uma pneumonia. Está com uma pneumonia, internado no hospital. E aí o médico, para tratar aquela pneumonia, resolve fazer quimioterapia. Os efeitos colaterais de uma quimioterapia são intensos. Então, não vai melhorar o problema, não vai melhorar a causa, não vai atacar a causa e vai piorar por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia ou de um antibiótico equivocado. Então, vamos propor uma solução. Proíbe a quimioterapia. Não vamos mais dar um antibiótico errado para aquele paciente. Os efeitos colaterais desse medicamento equivocado vão diminuir. Mas o problema vai continuar lá, que é o problema da baixa aprendizagem dos alunos. Então, eu falo isso porque ainda hoje a gente flerta com uma imagem equivocada da educação do passado, por exemplo, e isso influencia, isso tem influenciado políticas públicas atuais. Vou dar um exemplo também polêmico, das escolas militares, escolas entregues para a polícia militar. Alguns estados, Goiás, alguns estados do norte, têm apostado nessa política. Essas escolas, eu visitei algumas dessas escolas da polícia militar. Elas entregam um resultado. Muitas dessas escolas têm bom desempenho medido em testes. Mas o que está por trás dessa escola? Eu estava em Goiás há 2 semanas conversando com um professor num município onde foi criada uma escola da PM e tinha uma escola pública de ensino médio que atendia os alunos também. Os alunos indisciplinados, os alunos problemas, rapidamente saíram do colégio da PM. E foram para onde? Foram para a escola pública. A escola pública em essência, aquela que acolhe a todos. Não só por isso, não só por questão de disciplina, mas aí tem outras questões, porque a gente não discute tanto isso quando analisa os resultados dessas escolas militarizadas, mas essas escolas militarizadas, elas cobram o fardamento, que em Goiás custava R$600. Isso que é um valor simbólico. Simbólico para quem? Cobram uma taxa de manutenção. R$100, 150, não lembro qual era o valor. De novo, é um valor simbólico. Vá numa favela aqui em Campinas para perguntar para as famílias o quão simbólico é R$150 do orçamento delas todo mês. Então, o que esse modelo faz? Ele exclui. E para não parecer de novo, assim, quando eu falo do mito da escola pública do passado, eu recebo de vez em quando alguns e-mails desaforados, mas eu estudei na escola pública tal e ela era boa.
E quando eu escrevo sobre escolas da PM, de vez em quando eu também recebo, aliás, apanho bastante. Mas eu estudo, o que você tem contra a escola da PM? Eu estudo na escola tal e é uma escola ótima. Eu não nego que possa ser uma escola ótima para um perfil de aluno. A minha discussão é que, como sistema, esse modelo não serve, porque ele exclui um determinado perfil de aluno. E ao excluir e há estudos, enfim, aí acho que a gente nem precisava de estudos para identificar o óbvio, mas há evidência, inclusive do óbvio, que é um aluno que evade, um jovem que evade da escola, só o fato dele estar fora da escola, dessa escola nossa que a gente reclama tanto de baixa qualidade, tem muito o que pensar sobre como melhorar a qualidade do ensino dessa escola. Mas o jovem que evade dessa escola, aumenta exponencialmente a chance dele se envolver no crime. Não quer dizer, pelo amor de Deus, não interpretem isso como jovem sai da escola igual vai para o crime. Não é isso. Se fosse isso, estaria insuportável viver mais do que já está em qualquer cidade brasileira. Mas isso aumenta exponencialmente a chance disso acontecer. Só pelo fato de ele estar fora da escola. Dessa escola que a gente adora falar mal, que a gente adora criticar, mas que tem um papel importantíssimo. Então, esse modelo de excludente, eu usei o exemplo das escolas da PM, mas a gente pode usar outros exemplos menos agressivos, como, por exemplo, muitas vezes, escolas técnicas ou escolas federais que têm bons resultados e que merecem todos os aplausos pelos resultados. Não é menosprezar os resultados. Mas o que a gente não percebe muitas vezes é que algumas dessas escolas fazem seleção de alunos por sorteio, que é mais democrático, ou por testes, o que é bem menos democrático, porque ao fazer um teste de nivelamento você já exclui um monte de crianças. Imaginem aqui uma favela de Campinas, uma favela do Rio de Janeiro, da Bahia, chega uma criança no meio do ano letivo. Aonde ela vai achar vaga? Numa escola federal ou na escola pública municipal ou estadual? Qual é a escola que vai receber essa criança apesar de todas as defasagens, apesar de todos os problemas? É essa a verdadeira escola pública brasileira. Uma escola pública que a gente nunca teve no passado. Hoje, a gente tem uma escola pública que é para todos, ou para quase todos, mas que a gente ainda necessita muito trabalhar para que ela entregue também qualidade. Entregue não só o direito de matrícula, mas o direito de aprendizagem. De aprendizagem num local seguro, num local inclusivo, num local que respeite as diferenças. Tem outro, além do... eu queria trazer dois mitos aqui. O primeiro mito é esse da educação pública no passado de boa qualidade. E tem um outro mito que eu acho que também atrapalha nosso diagnóstico e atrapalha a mobilização da sociedade em prol de uma melhor educação pública, que é o mito da qualidade da escola privada no Brasil. Essa ideia de que esses problemas são da escola pública, porque na escola privada eu coloco meu filho numa bolha, ele está protegido de todos esses problemas que jornalistas, esses seres que nem sempre dá para confiar, né? Os problemas que eles retratam aí nas suas reportagens. Eu fiz uma vez uma apresentação em que eu fiz uma pegadinha com a audiência. Então, eu vou ser mais generoso com vocês, eu já vou avisar que é uma pegadinha. Eu vou citar umas estatísticas aqui para vocês refletirem. Tem um sistema educacional no Brasil onde apenas 29% dos alunos terminam o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. Apenas 29% dos alunos. 70% não terminam o aprendizado adequado. Tem um sistema educacional no Brasil onde o salário médio dos professores não chega a 60% do verificado em demais carreiras que exigem ensino superior. E tem um sistema educacional no Brasil onde quase metade dos professores não tem formação adequada para a disciplina que eles lecionam.
A pegadinha, quando eu falo isso, é que eu brinco. Vocês acham que eu estou falando da escola pública? Não. Esses são indicadores exclusivamente da escola privada no Brasil. É claro que se a gente comparar com os dados da escola pública, eles são melhores. Mas, retomando os trabalhos que eu citei do James Coleman nos Estados Unidos e que foram no campo da avaliação educacional, isso é quase como a lei da gravidade. Ninguém mais discute, nenhum pesquisador sério discute que o nível socioeconômico das famílias tem um impacto predominante no aprendizado das crianças. Então, a escola particular brasileira, com essa vantagem, que não tem nada a ver com o mérito dela, entrega também um produto insuficiente. Outra estatística que eu sei que no campo educacional tem gente que rejeita muito alguns tipos de análises baseado muito em avaliações a partir de testes, mas tem um exame que vocês talvez já devem ter ouvido falar, provavelmente a maioria dessa plateia aqui já ouviu falar do PISA, aquele exame internacional da OCDE, que mede o nível de aprendizagem em testes de matemática, linguagem e ciências, jovens de 15 anos em mais de 60 países do mundo. Eu estou cansado de ouvir e de escrever também como jornalista que o Brasil está nas últimas posições do ranking do PISA. O que a gente fala pouco é que a gente pode fazer pelo PISA também um recorte. Vamos selecionar apenas os alunos cujos pais têm nível superior no Brasil. E vamos comparar esses alunos com os alunos cujos pais têm nível superior em outras nações. Sabe em quanto muda a posição do ranking no Brasil? Em nada. Nós temos um problema de qualidade, que não está só na rede pública. E por que ele não está só na rede pública? Porque ele tem a ver com a baixa atratividade da carreira docente. Os baixos salários que a gente paga aos professores dificulta que a gente atraia mais talentos para a profissão. Eu citei aqui a questão do magistério feminino no passado. Esse truque a gente não pode mais usar. É inaceitável. Acabou. A gente tem que entregar um sistema educacional que ofereça salários atrativos, condições de trabalho atrativas, boas condições de trabalho. É suficiente? Não. É uma condição absolutamente necessária, mas não suficiente. Também precisamos entregar uma melhor formação. Uma formação que dialogue mais com os desafios que esses profissionais vão enfrentar no dia a dia de sala de aula. Então, também temos um problema de formação. E também temos um problema que tem a ver com a cultura da repetência lá de trás, de baixa expectativa. Nós temos uma cultura de baixas expectativas. Em parte, isso tem a ver, a gente pode pensar, bem, então o professor está... Quando o professor não acredita que aquele aluno seja capaz de aprender, ele pode estar sendo só realista, né? Avaliando a capacidade de aprendizado do aluno naquele momento. No entanto, há bastante evidência de que a baixa expectativa dos professores acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Se você não acredita que aquele aluno é capaz de aprender, você não vai dar tanta atenção àquele aluno. Você vai largar de mão aquele aluno assim que ele começar a ter dificuldade. Vai resolver o problema apenas colocando uma cultura de altas expectativas, apenas colocando melhores salários, apenas dando uma melhor formação? Não. A gente tem que parar na educação de pensar em soluções pontuais. É um sistema, é uma engrenagem. Sem atratividade da carreira docente, sem melhores formação, sem melhor infraestrutura na sala de aula, sem uma cultura de altas expectativas, sem redes de aprendizagem mais colaborativas. Sem isso, a engrenagem não vai andar. É preciso pensar na engrenagem como um todo. Quando a gente olha para países, e aí de novo, jornalistas adoram fazer isso, mas não somos só nós jornalistas, não. Quando a gente olha para exemplos de sucesso no mundo, tem uma tentação
da gente querer buscar, pensar isoladamente uma característica daquele sistema educacional que explique o sucesso. Recentemente, tem 3, 4 anos, aquele documentarista Michael Moore fez um documentário muito engraçado, como todos dele, mas cheio de erros, como todos dele também. Sobre quem vamos invadir, Estados Unidos, quem a gente vai invadir agora. E no capítulo de educação eles vão invadir a Finlândia. E começam com uma estatística na Finlândia. Vocês sabiam que na Finlândia não tem dever de casa? Ou praticamente não tem dever de casa para os alunos? E a Finlândia é um país com altos resultados, como a gente bem sabe, está cansado de ouvir. Quando eu olhei pela primeira vez para aquele documentário, eu pensei, bem, eu podia fazer o mesmo argumento ao contrário. Eu podia ir para a Coreia do Sul, onde os alunos são entupidos de deveres de casa, um país que também deu um salto educacional gigantesco, que também tem resultados ótimos de aprendizagem, e eu podia dizer, tá vendo? Os alunos da Coreia do Sul se matam de estudar em 3 turnos e fazem deveres de casa, são pressionados pelas famílias a estudarem 12 horas por dia. Logo, esse é o modelo, porque a Coreia do Sul teve bons resultados. De novo, na Finlândia, às vezes também a gente cita a Finlândia, cita o exemplo da autonomia dos professores, que é real. Tem poucos países do mundo que dão tanta autonomia aos seus professores quanto a Finlândia. Mas se a gente quer olhar para outro sistema educacional bem-sucedido aqui na América Latina, a gente pode olhar para Cuba. Cuba dá pouquíssima autonomia aos professores. Muito pouca autonomia aos professores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o debate sobre dever de casa ou sobre autonomia é menor? Não é isso. Meu ponto é que os sistemas são pensados não apenas por causa de um pilar. Esses sistemas educacionais, esses países que conseguiram dar um salto na educação, eles olharam para o mundo. Boa parte da reforma educacional da Finlândia foi feita olhando para os estudos feitos nos Estados Unidos. É curioso, eu estava passando um ano recentemente lá na Universidade de Colômbia, trabalhando num livro sobre diretores de escola que eu estou escrevendo, e você ouve os americanos são apaixonados, obcecados, mais do que apaixonados, são obcecados pela Finlândia. E tem um pesquisador finlandês, um dos mais conhecidos, o Pasi Sahlberg, que diz que recebe americanos e mais americanos na Finlândia e fala para eles: o que a gente fez foi olhar para a pesquisa de vocês nos Estados Unidos, mas adaptar ao nosso modelo, criar o nosso próprio sistema educacional. Eles não copiaram políticas americanas. Eu visitei, por causa desse projeto, esse livro pelo qual estou trabalhando sobre diretores de escolas, eu visitei Singapura, visitei o Canadá, visitei especificamente Toronto. São países completamente diferentes. A sociedade é diferente, os valores são diferentes, mas são países que estão constantemente olhando entre si, olham para a produção internacional, apostam na produção nacional, mas na hora de criar seu próprio sistema educacional, criam algo próprio, que tem aderência com os valores do que eles são. E é isso o grande desafio brasileiro. A gente não podemos ignorar as evidências do Brasil, do mundo. É preciso colecionar aprendizados, mas na hora de construir um modelo de educação que não seja mais aquele modelo educacional do passado, exclusivo para poucos, um modelo que realmente respeite as diferenças e que aceite todos na escola. Esse modelo só vai ser construído se a gente for capaz. Há um tempo atrás eu achava que a gente deveria ser capaz de construir consensos mínimos. Hoje eu acho que o debate está tão polarizado no Brasil que eu acho que eu desisto, eu abro mão dos consensos mínimos para pelo menos qualificar os dissensos. Qualificar os dissensos para que a gente possa entender melhor o que funciona em educação, como isso pode ser adaptado à nossa realidade e como construir algo próprio,
algo genuinamente brasileiro. Afinal de contas, a gente adora olhar para o exterior em busca de exemplos de sucesso, mas a gente tem muitos exemplos no Brasil também. A gente tem pensadores brilhantes no Brasil. Já citei alguns aqui, dos que falei que dialogavam com Teixeira de Freitas, Paulo Freire. Eu estava em Colômbia agora, quantidade de citações a Paulo Freire, que passou a ser demonizado por uma certa parcela do setor educacional brasileiro, mas a gente tem muita experiência para aprender. A gente tem muito o que olhar. Não estou dizendo que basta olhar para o passado, mas para termos uma educação de qualidade para todos, já não nos serve mais o modelo do passado, excludente e para poucos. O desafio é garantir uma educação de qualidade para todos nesse país. Obrigado, gente. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Eu acho que o pessoal não está ouvindo aqui. Há uma pausa. Pediram para a gente fazer uma pausa aqui. Foi. Estourei meu tempo? Não? Não? Tá bom. Qual é a análise que o senhor faz aos métodos educativos de Paulo Freire e quais os desafios da educação face ao desenvolvimento tecnológico? Uau! Eu pedi para você selecionar só as perguntas fáceis, né? Não, eu vou tentar dar uma... Ainda está em pausa? Ok, vou esperar a pausa. É bom que eu tenho tempo para pensar. Pô, realmente. Tá bom, ok. Uma pergunta que veio de Angola, do Laudel, são duas, na verdade, né? Qual é a análise que o senhor faz aos métodos educativos do Paulo Freire? E a outra é quais os desafios da educação face ao desenvolvimento tecnológico? Tá. Bem, deixa eu reiterar aqui que eu sou um jornalista especializado em educação. Então, assim, eu falo de uma postura de absolutamente respeito com quem eu considero os verdadeiros especialistas em educação, que são os professores, os diretores e os pesquisadores que estudam esse assunto. Eu pesquiso esse assunto como um jornalista. Mas, para não deixar ele sem uma resposta, eu acho que a gente emburreceu o debate. Quando eu falo de qualificar os dissensos, eu acho que a gente emburreceu o debate, e vale para um lado, vale para o outro também, primeiro, de negar a importância de Paulo Freire, do pensamento de Paulo Freire, para a educação mundial. Aliás, tem um dos poucos educadores intelectuais brasileiros que são tão citados no exterior. O pesquisador mais citado do Brasil no exterior é Paulo Freire. Não há dúvida. Principalmente quem conviveu, eu convivi em 2 universidades americanas, em Michigan, em Colômbia. Os americanos, em Michigan, em Colômbia, em Harvard, estudam Paulo Freire. Agora, também, e aí eu acho que, sendo bem, espero ser bem honesto com a obra de Paulo Freire, ninguém estuda Paulo Freire como em busca de uma Bíblia, em busca de uma obra em que esgote todos os temas atuais da educação.
que eu estou dizendo isso? Volta e meia, como jornalista, me perguntam sobre... vamos fazer uma entrevista. Quem é o novo Paulo Freire da educação brasileira? Ultimamente eu refleti bastante sobre essa pergunta. Às vezes perguntam assim, quem é o novo Anísio Teixeira, quem é o novo Darcy Ribeiro. A pergunta se repete de maneira diferente. Eu diria que não tem. E ainda bem que não tem. Porque cada vez mais a gente tem uma produção de conhecimento em cada área, em cada setor da educação. Você tem gente no mundo todo estudando temas específicos da educação. É claro que a gente precisa de alguém que veja o todo. Isso continua sendo necessário. Mas é bom que não tenha um pensador que vá ditar suas regras com uma Bíblia a ser seguida pelos demais, por todos os professores. Mas Paulo Freire tem obviamente, entre um dos pensamentos mais poderosos de Paulo Freire, mais atuais, na minha opinião, é a crítica à educação bancária. Aquela ideia de que o papel do professor é transmitir conhecimento, colocar conhecimento, depositar conhecimento na cabeça dos alunos, como se os alunos fossem seres passíveis, receptores de conhecimento, transmitido por um canal ao professor. Isso não significa desprezar que esse aprendizado também ocorre dessa maneira, mas é entender, e várias das teorias educacionais produzidas em países desenvolvidos bebem em Paulo Freire. Não se esgotam em Paulo Freire. Elas bebem também em Paulo Freire para evoluir no conhecimento. Então eu diria que assim, não há... E às vezes eu acho... Às vezes a gente tem uma ideia também... É engraçado, porque a gente fala muito dessa teoria da educação bancária do Paulo Freire, pensando no professor e no aluno, que, claro, foi o principal objeto de estudo do Paulo Freire. Mas eu acho que às vezes a gente repete essa ideia da educação bancária também no debate de especialistas em relação aos professores, entendendo os professores como não especialistas, o que eu acho um equívoco, mas muitas vezes a gente cria teorias na academia e acha que a gente vai depositar na cabeça dos professores que eles vão executar como se fossem meros receptores de uma metodologia que vem de cima. E eu acho, então, a gente ainda tem muito a beber em Paulo Freire nessa inspiração, mas eu acho que o debate não pode se esgotar aí. Eu acho que em verdade, uma perda de tempo que a gente vê hoje no Brasil de se discutir se o Paulo Freire é anjo ou demônio. Acho que a gente precisa reconhecer a importância de um autor como ele e avançar. E a segunda pergunta era sobre a questão do conhecimento tecnológico, é isso? Caramba. Bem, eu acho que tem aí a gente tem que, sem dúvida nenhuma, pensar no papel da escola, de preparar a educação para o século XXI, pensar nesse mundo em mutação, é um cenário em que boa parte das profissões nas quais hoje a gente forma pessoas na universidade, elas provavelmente vão deixar de existir. Mas eu acho que às vezes a gente tende, e aí eu vou concentrar minha fala apenas nisso, porque eu acho que teriam pessoas muito mais qualificadas para responder essa pergunta do que eu, mas eu acho que a gente às vezes deposita na escola todas as expectativas de resolução de problemas, como se a escola sozinha fosse dar conta da resolução de problemas que são muito mais amplos. Então, eu acho que às vezes a gente tem a noção de que deixa a economia seguir seu rumo, num mundo cada vez com menos necessidade de mão de obra braçal, um mundo onde máquinas, softwares vão substituir a mão de obra humana, um mundo, portanto, que tem tudo a criar e mais desigualdades. Então,
deixa a gente criar essa economia desigual e a escola depois vai resolver os problemas. A gente adapta a escola para resolver problemas que são muito mais amplos do que a escola. Então a gente deposita nos ombros da escola, mas às vezes responsabilidades muito maiores do que elas são capazes de atender. Então eu acho que eu vou parar por aqui para ser respeitoso, porque eu acho que esse é o campo de investigação de gente muito mais qualificada do que eu para responder isso. Vieram duas perguntas aqui do público, uma do Alexandre e a outra do Rubens, e elas são relacionadas. O Alexandre diz assim, se o problema educacional, o baixo rendimento, se mantém no caso do ensino superior, e considerando o que o senhor disse, que o grau de escolaridade dos pais determina o desempenho escolar dos filhos, se é possível supor que políticas públicas de acesso ao ensino superior e que estão em risco no Brasil poderiam, em longo prazo, melhorar o desempenho escolar na educação básica. Ok. Bem, sobre o ensino superior, a avaliação que se faz no ensino superior é muito mais difícil, né? Ao final da educação básica, no ensino médio e em outras etapas também da educação básica, a gente aplica um teste de aprendizado aos alunos de matemática e português, no caso do Brasil, e com isso a gente tem uma medida que não esgota outras dimensões muito importantes da escola, acho que estudariam todo um outro tema do quanto que esse tipo de avaliação capta apenas uma das dimensões do que se espera da escola. Mas na educação básica você ainda tem pelo menos uma facilidade de entregar esse instrumento. No ensino superior isso é muito mais difícil. Para responder essa pergunta, eu recorro... Tem um trabalho da ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro, tem um indicador chamado Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. É um indicador que ele também um teste cognitivo aplicado à força de trabalho adulta. E por meio desse teste, é daí que a gente tem a informação mais precisa sobre qual o percentual de analfabetos funcionais no Brasil, que está em torno de 1/3, 29%, 30% da população. Esse indicador também mostra que quanto maior a escolaridade, menor o analfabetismo funcional, o que é esperado. Mas diante, às vezes, a gente acha que a educação pública não está adiantando para nada, há evidências enormes por esses indicadores e por outros que sim, estudar vale a pena e quanto mais escolarizada a pessoa é, melhor o nível de alfabetização dela, maior o nível de emprego, de renda. Então tem evidências de que estudar vale a pena mesmo no Brasil. Agora, esse indicador também mostra que o percentual de analfabetos funcionais que se formam em pessoas que saem do ensino superior e que são analfabetos funcionais, ele é bem menor do que na população, ele é de 4%, aí já é absurdo, né, você pensar em... mas também no outro extremo, o que se esperaria das pessoas que saem do ensino superior é que tenham uma proficiência plena. E aí é onde a gente pode medir um dos indicadores onde a gente pode medir a deficiência do nosso ensino superior. Porque apenas 30% das pessoas com ensino superior completo no Brasil, mais ou menos 30%, tem uma proficiência considerada plena, o que é um problema. E é claro que a gente está medindo um tipo de... Esse indicador mede a alfabetização, o letramento, mas também o raciocínio matemático. E antes que digam, e aí de novo, para dialogar com a minha tese dos mitos do passado, é porque antes quem se formava no ensino superior tinha mais qualidade, agora não tem. Isso não é verdade. Se a gente separa esses indicadores de analfabetismo funcional por geração, mesmo com o filtro daqueles que completaram o ensino superior, a educação hoje, mesmo no ensino superior, é de melhor qualidade do que a do passado, por esse indicador. A gente pode discutir com base em achismo, com base em eu sou professor e vejo isso, eu vejo aquilo, no que você está vendo na sua sala de aula, mas para ter uma discussão baseada em evidência, a gente precisa de instrumentos que vejam não só a árvore, mas que deem uma visão da floresta. Esse é um dos instrumentos. Sobre a questão de melhorar a qualidade da educação básica, o fato de mais pessoas terem acesso ao ensino superior, não há dúvida que quanto mais você tem uma população mais escolarizada,
mas isso tende, no longo prazo, a reduzir a desigualdade de aprendizado. Mas essa é uma tarefa que eu diria não é para uma geração. Tem estudos, eu cito aqui um estudo da Universidade de Stanford, que em 2013, os pesquisadores identificaram, já se sabia que aos 5 anos de idade, o nível de vocabulário das crianças, o vocabulário de uma criança de 5 anos de idade, a depender do nível socioeconômico dos pais, era muito diferente. Crianças, filhos de pais mais escolarizados, tinham um vocabulário maior. Esse estudo de Stanford que eu estou citando, se eu não me engano, de 2013, mostrou que esse gap no vocabulário já é verificado a partir dos 18 meses de idade. Então, antes de falar em mérito, olha só, gente, eu não sou contra mérito. Eu acho que mérito é muito importante. A gente não pode desvalorizar o mérito no país. Mas a gente não pode esquecer que, quando a gente está comparando crianças que vivem realidades tão diferentes, a gente está falando a partir de um ponto de partida muito desigual. E que não tem nada a ver com o mérito das crianças e nem dos professores. Tem a ver com a herança que elas recebem. Então, é claro que o fato de termos mais pessoas com nível superior cria uma vantagem em termos de vista, por esse ponto de vista, de atacar esse problema da desigualdade de aprendizagem, mas, de novo, a imagem que eu falei aqui do paciente que está com um problema sério de baixa aprendizagem, a gente tem que também que atacar, não basta só olhar para o quantitativo, mas a gente tem que realmente também atacar o problema da baixa qualidade do aprendizado. Porque não é só o diploma que faz com que... Aliás, não é o diploma que faz com que, magicamente, os pais passem a transmitir para os seus filhos um conhecimento mais amplo. É o aprendizado. O aprendizado que eles tiveram na escola e na vida. Mas as duas coisas estão muito ligadas. O curador está acompanhando a gente pela internet e ele mandou uma pergunta, o Bruno, que é a seguinte: se há especificidades da escola pública no Brasil que a diferenciaria em relação às escolas públicas de outros países? Sim, eu acho que há muitas especificidades. Primeiro pelo público, né, a escola pública, eu acho que para responder essa pergunta do Bruno, assim, a gente às vezes tende a imaginar a escola pública dissociada do que somos como sociedade. Em geral, as escolas públicas elas são um retrato da sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente desigual. Não é de hoje. Assim, a gente não a desigualdade não foi construída por acaso. Aliás, para quem fala que nós fracassamos enquanto projeto de nação, eu diria que não. É equivocada essa ideia. O nosso projeto de nação foi muito bem sucedido, mas o projeto era esse. Era um projeto altamente excludente. Era um projeto de criar uma elite que iria se beneficiar de uma mão de obra massiva, barata. É a história da Belíndia, né? O termo da Belíndia que o Edmar Baixa tão bem definiu o Brasil. Né? Um país com uma pequena população vivendo como Bélgica e uma imensa população vivendo como Índia. Eu, num dos estudos, um dos textos que eu já fiz para as minhas colunas, eu cito uma frase de um pesquisador educacional da educação chamado Creso Franco, que foi um dos primeiros a olhar para o PISA, aquele exame da OCDE que eu citei aqui, que compara países, olhando para os resultados educacionais. E aí o Creso tem uma frase ótima, que ele diz o seguinte: em Brasil, a porção bélgica na educação não existe. Ou, se existe, tem as dimensões de Andorra. Mas dialogando com o que o Bruno falou, há países em que, e aí acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil, pelo próprio o perfil do aluno que frequenta as escolas, você vê que é muito diferente a demografia das escolas no Brasil e em outros países. O Brasil, eu posso falar do Brasil, mas eu acho que eu posso colocar num pacote só praticamente todos os países da América Latina. Talvez com exceção do Chile, onde tem uma política de vouchers também, de escolas privadas que recebem financiamento público para atender esses alunos.
Então você tem, eu visitei agora, eu estive em Singapura, em Toronto, no Canadá, e você tem uma grande vantagem desses sistemas educacionais é que eles têm a confiança da população. Então a população, mesmo aquela que tem a opção de colocar o filho numa escola particular, ela coloca o filho numa escola pública. E isso beneficia o sistema como um todo, porque uma parte do aprendizagem se dá pelo efeito entre pares. O fato de você ter diversidade na sala de aula, quando bem trabalhada, em condições vantajosas, beneficia a todos. Os sistemas educacionais de melhor resultado são os sistemas mais equitativos, porque tem essa ideia assim, então vamos acabar com o mérito, se a gente fizer um sistema mais equitativo, com recursos distribuídos de maneira mais uniforme, a gente vai prejudicar os talentos. Não. O que a evidência, cito a evidência do PISA nos traz, é que sistemas equitativos, eles não prejudicam os talentos. Eu diria que seria até o contrário, que assim, enquanto você saber que há talentos em todas, é possível ter talentos em todos os níveis socioeconômicos, se você der as condições suficientes e necessárias para que isso ocorra, você vai ter ainda mais talentos numa sociedade. E isso gera conhecimento, isso gera riqueza, isso gera bem-estar, que eu acho que é um objetivo essencial de qualquer sistema de ensino. Eu não vejo fazer nenhum comentário. Microfone, acho que não está funcionando. Agora Melhorou? sim. Puxa, então tá bom. Nunca vejo, quando ouço falar em qualidade de escolas, e eu não confundo escola com educação, que está muito à frente a educação do que aquilo que a escola pode dar, eu nunca ouço nenhuma crítica a respeito do currículo. Como se o que se aprendesse na escola fosse o máximo da perfeição e todo mundo tivesse que, tem que aprender essas bobagens como trigonometria, como se todo mundo fosse usar. Aposto que aqui dos letrados daqui que fizeram boas escolas, ninguém sabe nada disso do que supostamente aprendeu. E porque simplesmente o nosso currículo está desvinculado de uma coisa importante que Paulo Freire insinua, que é o trabalho, dirigido para o trabalho, é dirigido para o devaneio. Então, quando você fez essa comparação, eu queria só lhe perguntar, uma opinião que eu tenho. Será que o fato de pais do mesmo nível socioeconômico, cultural lá e aqui, os filhos aqui terem menor qualidade, não significa que, na verdade, nós somos muito mais críticos do que eles, porque tem uma cultura de obediência irrestrita, que no Japão, por exemplo, leva a níveis de suicídio enormes? Ok. Bem, eu acho que aqui, na sua pergunta, você está se referindo principalmente aos países, você citou o Japão, e eu acho que talvez esteja embutido nessa pergunta aí uma comparação com os países asiáticos, né? Mas não são apenas países asiáticos que têm um bom desempenho. Finlândia, Canadá. E a gente fica olhando também assim, eu acho, e aí eu vou fazer um meia-culpa aqui como jornalista também. A gente fica olhando demais para esses sistemas educacionais, podendo olhar também para outros sistemas educacionais mais próximos da gente, por exemplo, o Chile, que pode não ter os mesmos resultados desses países, mas tem um nível de desempenho muito melhor. E a gente pode olhar e deve olhar para experiências brasileiras. Sobre a questão do pensamento crítico, a minha suposição é que não, que isso não tem a ver com o fato de, no Brasil, termos um pensamento mais crítico. Até porque, dialogando respeitosamente com o seu posicionamento, eu acho que para ser um cidadão crítico, você precisa ter conhecimentos básicos, alguns desses que a gente espera que a escola ensine. Leitura de gráficos, de tabelas, um mínimo de alfabetização, um nível de leitura de complexidade de texto. Para mim, para ser um cidadão plenamente crítico, não basta ser um cidadão engajado. Não estou dizendo nada contra um cidadão engajado, pelo amor de Deus. Às vezes a gente resume em caixinhas como se isso fosse uma crítica ao engajamento. Nada disso. O engajamento é importante, a militância é importante. Mas até para essa militância ser mais qualificada, eu acredito
que uma parte do que a gente deveria estar entregando na escola, a gente não está entregando. Então, o diálogo, sem pretensão de te dar uma resposta definitiva e sem achar que eu estou aqui numa posição professoral, porque eu não sou um jornalista, mas esse é o diálogo que eu faço respeitosamente contigo. Uma pergunta que chegou da internet, do Fábio, diz o seguinte: quais os desafios da cobertura da educação no Brasil? E se você acha que os jornais têm profissionais e espaço suficiente para tratar da complexidade do tema? Ah, que boa. Essa finalmente uma pergunta fácil para eu responder. Quer dizer, não fácil, mas finalmente uma pergunta que eu me sinto mais confortável para responder. Por que eu me sinto mais confortável para responder? Porque eu estou envolvido, estive envolvido e continuo envolvido num projeto que eu acho muito bonito, que é a Associação dos Jornalistas de Educação, a GEDUCA. Eu sou presidente dessa associação. A gente lançou essa associação há 3 anos, com um diagnóstico de que cada vez mais os meios de comunicação, ao mesmo tempo que a importância que a sociedade dá à educação cresce, ou a demanda por notícias de educação cresce, ao mesmo tempo que isso acontece, os meios de comunicação estão cada vez menos preparados por causa de uma crise dos meios de comunicação, e em parte também, e a crítica que eu faço aos meios de comunicação, não só pela crise, mas também por não perceber a importância que esse tema tem que ter. E aí, por que a gente criou essa associação? A gente criou essa associação entendendo que havia uma lacuna. Essa necessidade do público e o quanto de qualificação que os jornalistas tinham, isso é um problema para a democracia. Nós criamos uma associação que como todas as associações ligadas à educação, que quer uma melhor qualidade de ensino para todas as crianças brasileiras. Mas a gente entende que a maneira que a gente pode contribuir para isso, como jornalistas, é ampliando e qualificando o debate educacional. Então, a gente criou uma associação que realizamos nosso 2º congresso aqui em São Paulo, que reuniu 400 jornalistas, debatendo temas educacionais, financiamento, cobertura de eleição e educação, temáticas da escola sem partido, vários temas que flutuam aí na pauta educacional e que a gente tem tratado na nossa associação. A gente tem produzido guias que ajudem os jornalistas a entender melhor como são feitos, por exemplo, esses instrumentos de aprendizagem, que eu citei tantos aqui, mas como entender suas limitações, entender a crítica que é feita a eles. Então, a gente criou nessa associação a figura de um editor público, que é um profissional pago pela associação, que atende demandas gratuitas de qualquer jornalista de educação que esteja produzindo uma reportagem de educação no país. Porque a gente sabe que ele provavelmente não vai ter um colega mais experiente para comentar sobre educação na redação. Então ele precisa de ter alguém, e para isso ele pode tem um canal gratuito, exclusivo, para atender, para que possa orientar na elaboração de reportagens, direcioná-lo para as fontes mais qualificadas sobre aquele tema. E foi uma grata surpresa, porque a gente lançou essa associação sem saber. A gente achava no início que teríamos no máximo 100, 200 filiados, já estamos com 700. E por causa da Associação Brasileira, que é inspirada também numa associação americana, que já existe há 70 anos, a gente também tem começado uma conversa para criar uma rede de jornalistas da América Latina que cobrem educação. Porque, ainda que nós brasileiros, às vezes a gente quer se achar diferente desses países latino-americanos, mas quem conhece a realidade dos países latino-americanos percebe o quanto somos parecidos, o quanto temos problemas parecidos, o DNA da desigualdade, os problemas de baixa valorização do magistério, e também a gente entende que ao ampliar essa rede não só para um olhar no Brasil, mas para toda a América Latina, a gente vai estar contribuindo no que é possível a gente contribuir para qualificar o debate sobre educação no Brasil. A Marcela Pácola, da internet, faz a seguinte pergunta:
A lista de tarefas do que temos que fazer para melhorar a educação é desanimadora. Nas condições atuais, quando não se tem, por exemplo, expectativa de melhorar o salário dos professores, entre outras coisas, tem alguma ação que possa ser feita, que possa trazer um retorno e que nos anime a seguir em frente, um primeiro passo plausível que esteja em nossas mãos com os nossos filhos? Bem, se a pergunta for uma ação, eu diria que não. É melhor não pensar em uma ação, porque eu estava falando aqui eu estou muito envolvido agora com esse livro em que eu visitei diretores de escolas, né? Então vou pegar esse exemplo de diretores de escola, que é algo que eu estou trabalhando muito num livro que eu vou lançar ano que vem. E eu fui para Singapura, Canadá, Chile, México, visitei várias escolas no Brasil, sempre acompanhando o trabalho dos diretores. E está claro para mim que os modelos mais sofisticados e que atendem à complexidade do que avançar na educação são os modelos que pensam as ações como engrenagens. Não há uma ação. Como eu disse aqui, se a gente melhorar o salário dos professores, sozinho isso não vai resolver o problema. Não vamos ter um grande salto de qualidade apenas melhorando o salário dos professores. É preciso melhorar o salário dos professores, dar melhores condições de ensino nas escolas, melhorar a formação, criar uma cultura de autoexpectativas, combater essa cultura que está no nosso DNA, essa pedagogia da repetência, essa coisa que está, volta e meia a gente volta, com outros nomes, esses modelos tradicionais de escola voltam a animar certos setores e por isso minha fala aqui foi tão centrada em olhar para os mitos e entender que eles não são, que por serem falsos eles não podem mais ser levados em conta na análise do que melhorar. Agora, o que eu vi, e eu vejo, e aí como jornalista, eu vejo claramente dois campos de debate, simplificando, tá, gente? Mas assim, tem um campo de debate que fala sobre as condições de trabalho, sobre os níveis de pobreza da população, e que fala que, enquanto a gente não resolver problemas externos, enquanto a gente não resolver todos os problemas da escola, nada pode ser feito no âmbito da escola. Estou simplificando, tá? Nenhum debate educacional é tão simples assim, mas com pouco tempo, só para a gente ter essa ideia. Do outro lado, há um campo educacional que acha que os recursos atuais já são suficientes, o que a gente precisa é apenas de mais eficiência no nosso sistema educacional e que bastaria melhorar a gestão ou a eficiência das nossas escolas para a gente dar o salto de qualidade necessário. Nos Estados Unidos, eles dividem esses dois campos entre um campo de poverty matters, pobreza importa, no sentido de que as condições externas têm um impacto profundo na sala de aula, e o outro lado é o no excuse, sem desculpa. Pobreza não é desculpa por baixo aprendizado. É claro que ninguém é 100%, bem, alguns malucos são 100% para cá e outros para lá, mas o campo educacional tem gente que está mais próximo aqui da ideia dos fatores externos e tem gente que está mais próximo aqui na ideia da melhoria da eficiência. Para mim está claro, olhando os indicadores educacionais do Brasil, quando a gente olha por município, por escola, está claro, nessa minha pesquisa sobre diretores escolares no mundo, para mim, para mim isso é evidente. Em qualquer condição, mesmo com as atuais condições, é possível fazer um trabalho melhor. E aí isso não vale só para a educação, isso vale para qualquer área do saber. Se a gente não aceitar essa ideia, eu acho que a gente cria uma situação perigosa de imobilismo. Por outro lado, eu acho que a gente precisa reconhecer que
que os fatores externos, eles podem ser limitantes, ou melhor, não limitantes, mas eles condicionam muito o que a gente pode alcançar. Então, para responder, para finalizar, eu acredito que sim, nós pegando, por exemplo, vocês tiveram aqui no Café Filosófico um grande especialista em financiamento que falou bastante sobre isso, o Marcelino, José Marcelino, da USP de Ribeirão Preto. Ele deve ter falado, ele falou sobre a necessidade de mais financiamento para a educação brasileira. Eu concordo com ele, concordo que é preciso mais recursos, mas eu também concordo que é preciso mais eficiência. Então, a gente não pode, a gente ainda está muito longe de dar as condições mínimas necessárias para que as nossas escolas funcionem adequadamente, mas o discurso da falta das condições perfeitas não pode paralisar. E eu acredito nisso não só para o magistério, como para o jornalismo, para qualquer outra profissão. Mais duas perguntas que vieram do público. Elas são relacionadas, uma é do William Soldeira e outra do Carlos Lopes. A William diz assim, se você sabe qual o custo do aluno hoje no Brasil, da escola particular e da pública, você pode falar um pouco sobre isso. E o Carlos diz, a mídia colabora na qualificação da educação ou apenas se submete aos desejos do lucro financeiro? Os desejos do? Lucro financeiro. Do lucro financeiro. Tá. Sobre o custo por aluno, tem o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, faz umas análises publicadas anualmente sobre o gasto público por aluno nos diferentes níveis de ensino. É uma boa pergunta para a gente falar também das condições de oferta. Não só, eu falei muito da vantagem das escolas particulares por atraírem alunos de maior desempenho, de maior nível socioeconômico, mas eu não falei das condições de oferta das escolas particulares, que são efetivamente melhores que as condições de oferta das escolas públicas. Por N razões, mas uma muito óbvia. O custo por aluno no Brasil, Marcelino deve ter falado muito melhor sobre isso, mas para não deixar sem resposta, se você pegar por mês uma mensalidade numa escola, o gasto mensal por aluno na educação pública vai ficar em torno de R$200, R$300, comparado a uma mensalidade de R$2.000. No ensino médio, o gasto anual por aluno, se eu não me engano, está em torno de R$6.000. Então, seria uma mensalidade de R$400, R$500. É interessante ter essa noção, porque por conta lá do mito da eficiência do setor privado, muitas vezes a gente vai para soluções simplistas de achar, bem, já que a educação pública é tão ruim e há um mito da eficiência do setor privado, vamos então apostar em políticas vamos dar um voucher para os alunos da escola pública irem para escolas particulares. Com R$200 por mês, R$300 por mês, para que escolas eles vão? E eles vão para um sistema, como eu lembrei aqui, onde apenas 30% dos alunos terminam o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. Então, a diferença é brutal do gasto público por aluno na educação pública e no gasto por aluno nas mensalidades de escolas privadas. Com um cuidado só de que quando a gente fala da média das escolas privadas, é que eu acho que também a gente olha para os indicadores de escolas privadas e provavelmente a gente imagina a escola privada de excelência, de elite, mais caras, algumas que têm mensalidade de R$3.000, R$4.000 por mês, esquecendo que tem muitas escolas privadas que atendem uma classe média mais baixa e que não tem não cobram mensalidades tão altas, mas também não tem condições tão vantajosas É por isso, e principalmente por causa dessas escolas privadas, que não são essas que os famosos rankings do Enem, que nós jornalistas, que os educadores adoram criticar nós jornalistas por publicarem, acho que eles têm uma boa parcela de razão nisso,
Mas essas escolas do topo do Enem, elas não representam a média do setor privado. E a outra pergunta era se o jornalista, se ele contribuía para qualificar o debate, ou se era refém do lucro financeiro. Olha, eu acho... eu sou colunista do Globo, fui repórter 12 anos na Folha de São Paulo, meus colegas trabalham... A GEDU, que é formada por jornalistas que trabalham em jornais grandes, em jornais menores. Eu acho que o problema não está nos jornalistas estarem comprando uma pauta do lucro financeiro. Eu acho que o problema está na falta de qualificação para a maioria dos jornalistas de tratarem esses temas com a complexidade que eles têm. E eu acho também que, quando eu falo da necessidade de qualificar os dissensos, eu acho também que a gente tem que fugir, pelo menos na minha opinião, desse debate, de uma simplificação do debate, de achar que há um campo do debate que tem um monopólio das boas intenções. Tem pessoas em fundações privadas que estão pensando na melhoria da qualidade da educação. Se elas pensam não vai haver consenso. Tem diagnósticos diferentes e esses dissensos vão haver. E a gente tem que qualificar esses dissensos. Por isso que eu falo que mais importante do que buscar consensos, eu acho que hoje a gente precisa qualificar os dissensos. Mas eu acho que passa longe, o problema principal dos jornalistas não é estarem submetidos ou censurados ao lucro financeiro, ou à pauta dos setores privados. Eu acho que o principal problema é falta de qualificação. É a necessidade de qualificar melhor o debate sobre educação no Brasil, no caso, por meio de um jornalismo melhor. Boa noite, meu nome é José Antônio. Eu queria fazer uma pergunta, assim, não sei se dá para você responder, mas dos candidatos a presidente da República hoje, não sei se você conhece eles, enfim, qual seria o mais comprometido assim, com a educação no Brasil? Assim? Posso me esconder debaixo da mesa aqui? Não? Deixa eu pensar na melhor resposta para você, assim, que eu acho... Aí, assim, eu acho que como jornalista eu tenho uma responsabilidade quando eu estou falando aqui de qualificar os dissensos, eu acho que eu tenho uma responsabilidade também, assim, acho que não cabe a mim indicar, óbvio que eu tenho minhas preferências. Aliás, assim, eu não diria que é tão óbvio não, porque o quadro está tão difícil que eu acho que minhas preferências... Me pergunta daqui a 2 meses e talvez eu prefira nem contar o que eu fiz com o meu voto. Mas, assim, para não te deixar sem resposta, eu acho que dá para ver visões diferentes de educação. O Jornal Estado de São Paulo, recentemente, fez tem uma ferramenta muito interessante em que eles perguntaram para todos os candidatos à presidência, fizeram perguntas especificamente sobre educação, em alguns tópicos. Financiamento, políticas de alguma forma de privatização da educação, escola sem partido. Então, assim, quem quiser se informar, um primeiro passo para quem quiser se informar sobre as propostas dos candidatos em educação, é uma ferramenta que eu acho, é uma ferramenta inclusive muito amigável para smartphone, e em poucos minutos você consegue ter uma visão geral da diferença entre os candidatos. Você tem candidatos, por exemplo, num campo, digamos, mais liberal, esse Amoedo do Novo, o Henrique Meirelles do PMDB, que falam muito explicitamente em políticas de vouchers, né? Que são você entregar para alunos da escola pública um valor para que eles possam escolher os filhos em escolas particulares, né? Matricular os filhos em escolas particulares. Isso é uma política muito grande nos Estados Unidos também,
e uma política bastante polêmica nos Estados Unidos. É a política atual do atual presidente, o Donald Trump. Então, assim, você tem candidatos que, digamos, que olham ali que compram mais a tese de que o principal problema do Brasil é a mais eficiência nos gastos públicos, portanto, provavelmente sinalizam de que prioridade não seria tanto aumentar os gastos, mas sim qualificar esses gastos e com soluções, pensando muito no setor privado. Você tem outros candidatos mais à esquerda, e aí política obviamente importa, Boulos do PSOL, o Haddad, o Ciro, que já não já sinalizam mais para a necessidade de você aumentar os gastos em educação pública. Candidatos como o Alckmin, a Marina, que estão ali, digamos, entre esses cenários, né? E quase todos tem coisas em comum entre todos. Quase todos, bem, tem alguns candidatos que eu acho melhor nem citar. Mas vamos lá. Quase todos dialogam também com a necessidade de valorizar o magistério. O que eu acho que a gente precisa entender assim, falar que vai valorizar o magistério é pouco. A gente tem que entender como. Porque se for valorizar o magistério, isso significa salário. Salário significa recurso. Se for para valorizar o magistério com aumento salarial, você vai precisar aumentar. Não basta só dar eficiência ao gasto. Ou então você vai tirar de algum lugar para colocar ali, dentro da educação. Então, assim, eu acho que eu não quero dar mais. Eu acho que assim, isso é uma tarefa de. Eu acho que a tarefa do bom jornalismo é oferecer para vocês as melhores informações possíveis para qualificar o debate. Deu certo, não? Eu preferia ter me escondido debaixo da mesa, mas tudo bem. Uma pergunta que veio da internet, do Ederson. Falou-se da superação do saudosismo da escola do passado. O que esperar da escola do futuro, considerando o congelamento dos gastos em educação? Bem, eu acho que é um problema sério. Eu, para não ficar também muito em cima do muro aqui, eu tenho defendido nas minhas colunas, para mim há evidência suficiente de que o Brasil tem um problema de eficiência e de baixo gasto por aluno. Eu respeito os argumentos de quem defende a tese de que o Brasil não precisa tanto aumentar gastos, mas eu acho que eles partem de um pressuposto, eles partem de uma leitura simplificadora de comparações internacionais, que mostram apenas o percentual do PIB investido em educação em cada país. Então, geralmente, argumentos favoráveis ao não aumento ou à não priorização de aumentos de gastos na educação, eles citam exemplos de que o Brasil tem desempenho ruim nas provas internacionais, como o PISA, e já gasta em educação o mesmo que países ricos. Para mim, a falha nessa comparação, tem alguns problemas sérios nessa comparação, na minha opinião. Em primeiro lugar, quando a gente fala do PIB, em geral, de um país, a gente não está falando do quanto esse PIB se traduz no gasto por aluno. Porque 1% do PIB dos Estados Unidos é muito diferente de 1% do PIB no Brasil. Então, para mim, a análise mais correta é considerar o gasto por aluno, aonde o Brasil gasta menos da metade ou cerca da metade do que gasta na educação básica os países desenvolvidos. Por isso eu acho que sim, olhando para os países desenvolvidos, a gente precisa aumentar o gasto. Mas o percentual do PIB não é um indicador desprezível, porque ele diz respeito à capacidade que nós temos como nação de aumentar os gastos. O teto de gastos, especialmente num cenário em que de baixo crescimento econômico, sem reforma da Previdência num país que está envelhecendo, eu acho que a conta não fecha para a educação. Eu acho que vai ficar cada vez menos recurso para a educação num cenário de baixo crescimento econômico,
sem uma reforma da Previdência. Então, eu acho que o cenário é preocupante para a educação. De fato, ou você... A promessa, assim, o discurso de quem defendeu o governo, né, o caso do teto dos gastos, é que ele facilitaria o crescimento econômico. Ok, mas essa promessa ainda não se realizou. E aí eu não sou economista, mas assim, eu não consigo ver ainda o cenário para isso se realizar. Então, eu acho que é preciso, sim, aumentar os gastos, mas é preciso também, urgentemente, aumentar a eficiência do gasto. Os mesmos indicadores que mostram que o Brasil investe per capita menos que os países desenvolvidos também mostram que países com o mesmo nível de investimento per capita por aluno, Chile, México, Turquia, países diferentes, mas esses países têm um desempenho educacional melhor do que o nosso. E para não ficar em exemplos externos, a gente pode falar, inclusive, assim, pegar um exemplo do ensino superior. O percentual de alunos que se evadem de universidades públicas é enorme. Quase metade dos alunos não se formam na universidade pública. Isso é uma ineficiência enorme dos gastos públicos. Mas aí cuidado para não ir para o reducionismo. Então quer dizer que o ensino na educação privada é mais eficiente. Os indicadores da educação privada também são péssimos em relação a isso. Péssimos. Então a gente tem um problema de ineficiência no setor público e no setor privado, e a gente tem, na minha opinião, sim, um problema de um baixo nível de gastos. E a gente tem que entender que algumas das ações, como por exemplo, melhorar a atratividade da carreira docente, pagando melhores salários, são ações que não vão ter impacto no curto prazo. Por isso é tão importante você ter políticas de Estado, porque se amanhã você pagar um salário melhor ao professor, ou a um jornalista, ou a um engenheiro, ele não vai ser um profissional muito melhor apenas porque ganhou um aumento. A grande questão está na atratividade. O fato de você oferecer uma carreira atrativa vai reter talentos naquela carreira e vai fazer com que mais jovens talentosos ingressem nessa carreira. Portanto, é um investimento de longo prazo. Por isso eu acho que sim, a gente precisa aumentar gastos, aumentar a eficiência, e o cenário é preocupante. Sem crescimento econômico e sem ajustes nas contas públicas, a gente tem um cenário bastante preocupante para a educação. São mais duas perguntas que vieram, uma veio do público e outra veio da internet, mas tratam do mesmo assunto. A do público diz assim, se você acha que a política deveria entrar na sala de aula. E pela internet veio a seguinte pergunta: como cobrir movimentos como escola sem partido? Dar espaço não é uma forma de referendar propostas que são altamente ofensivas à liberdade dos professores? Ok. Só pergunta fácil, né? Mas tudo bem. Mas as duas dialogam com a mesma coisa. Deixa eu falar primeiro da política em sala de aula. Um tema, recentemente eu fiz uma palestra aqui numa escola de Sorocaba sobre isso, então estou com esse tema na cabeça. Justamente quando eu estava escrevendo um artigo sobre escola sem partido, e aí, enfim, criticando o escola sem partido, principalmente por essa visão. Eu tenho dois problemas com a visão da escola sem partido. Aliás, tem vários problemas, mas os dois principais são: primeiro, o diagnóstico de que o problema da educação está no doutrinamento, está em Paulo Freire, no doutrinamento dos alunos, eu acho que é um diagnóstico que carece de evidência. Veja bem, isso não significa que o problema não existe. Nós temos 3 milhões de professores no Brasil, e eu acho que uma parte da crítica ao movimento Escola Sem Partido eu também acho equivocada, que simplesmente negar e dizer assim, o professor tem autonomia em sala de aula e ponto final. Eu também acho que essa não é uma resposta suficiente. Para um movimento, ou para pais que querem, que se incomodam com determinados temas sejam tratados em sala de aula, eu acho que só há um caminho, que é através do diálogo. Não é uma lei que vai resolver, nem proibindo, nem garantindo que se fale isso. Eu acho que a gente tem também...
e aí não é só o problema da direita conservadora, a esquerda também, às vezes, no debate educacional brasileiro, para mim, acha que uma lei vai resolver problemas que têm a ver com cultura da escola. Para mim, uma boa maneira de pensar sobre como falar da política em sala de aula, recentemente, em 2016, foi publicado nos Estados Unidos um livro muito interessante. Fala do contexto americano, mas eu acho que nesse caso ele encaixa muito bem com as discussões que a gente está tendo no Brasil. Esse livro chama-se The Political Classroom, a classe de aula política. Duas pesquisadoras, Diane Hess e uma outra, esqueci o nome, da Universidade de Wisconsin, acompanharam salas de aula do ensino médio nos Estados Unidos, como os professores discutiam política em sala de aula. Porque também nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há um debate muito polarizado e há um grupo que acha que a política não deve estar em sala de aula. Que acha que sala de aula não é o lugar para falar de política. Como o próprio nome do livro diz, as autores já começam defendendo o argumento de que sim, a sala de aula tem que falar de política. A política faz parte da nossa sociedade. Educar para a cidadania é também educar para a política, para os debates políticos. Mas não confundir político com partidário. E aí, quais são as evidências que as autoras trazem? Elas defendem a tese de que, sim, é preciso tratar da política, mas é preciso tratar disso de maneira qualificada, com preparo. É um problema, elas perguntaram, elas viram sala de aula e perguntaram para os alunos se os alunos se incomodavam com o fato de professores darem opiniões sobre temas específicos. A conclusão delas é de que isso não melhorou nem piorou. O fato do professor dar a opinião dele sobre um tema específico, político, não é a questão. O problema é quando o professor dá a sua opinião sobre um tema político que deve ser considerado como algo em aberto, como uma verdade absoluta. Esse é o problema. E como que a gente ataca esse problema? É com uma lei? Não. É com preparo. Elas descrevem, por exemplo, elas dão exemplos. Por exemplo, a questão do aquecimento global. Tem temas, não há o que discutir. Nós estamos vivendo um problema de aquecimento global. Isso é ciência. A Terra é redonda, isso é ciência, não tem discussão. O aquecimento global é uma realidade. Um conjunto avassalador de evidências científicas que um estudo isolado diga o contrário, não contradiz uma tonelada de outros estudos que vão em outra direção. Então, isso é uma verdade científica, não há o que discutir. Pronto. Isso pode ser ensinado de maneira clara. É uma evidência científica que existe o aquecimento global. Agora, o que nós como sociedade vamos fazer com o aquecimento global é uma questão em aberto. Para trazer um exemplo aqui do Brasil, eu falei da reforma da Previdência. O envelhecimento populacional é um dado científico. Não há dúvida que o Brasil passa por um processo de envelhecimento populacional. A taxa de fecundidade das mulheres é cada vez menor, isso é dado, isso é evidência. Agora, como que a gente vai preparar o país para esse desafio de uma população envelhecida é uma questão em aberto de política pública. Tanto que nos debates entre os candidatos a presidente, há diferentes visões sobre como que você vai ajustar o sistema previdenciário. Algumas visões, inclusive, contestando o fato de que há um déficit na Previdência. Ninguém contesta, pelo menos ninguém de bom senso, contesta o fato de que estamos passando por um processo de envelhecimento populacional. Agora, as soluções que vão ser dadas para isso têm que ser tratadas de forma em aberta. E a mensagem do livro delas, eu acho interessante também, porque ela fala para ensinar os nossos jovens a debaterem de forma qualificada e baseados em evidências, a gente não pode fazer discussões espontâneas, apenas discussões espontâneas. É preciso preparar os jovens para essas discussões. Então é papel de um professor, segundo as autoras desse livro que eu estou citando, sim, preparar os jovens para esses temas que dizem respeito à cidadania. Mas para isso é preciso qualificá-los.
É preciso tempo para eles identificarem o que é evidência, identificarem o que são argumentos sólidos, argumentos frágeis. Então, o debate, para ser qualificado, ele precisa para ser produtivo, ele precisa ter qualificação. Mais uma vez, por isso que eu acho que é tão importante hoje no Brasil, eu acho que eu desisti dos consensos, mas qualificar os dissensos é uma tarefa não só do jornalismo, mas também da escola. E isso está nas nossas diretrizes curriculares, na nova Base Nacional Curricular Comum, essa sinalização de que as escolas precisam tratar, ensinar os alunos, ou dar um instrumental para que os alunos saibam dialogar com respeito, mas baseado em evidência, baseado em dados sólidos. E sobre a escola sem partido, sobre a questão da mídia tratar a escola sem partido e valorizar demais, é uma questão em aberto. Aliás, uma dessas questões que eu não acho que é uma resposta única. Minha opinião é que você não pode ignorar um movimento como esse. E você não pode ignorar também, eu acho que também é um erro eu, por causa desse meu livro sobre diretor de escolas, viajei por vários estados brasileiros, e a escola tem que dialogar também com uma parcela da sociedade de pais, de famílias, que sentem um incômodo na maneira como esses temas estão sendo tratados em sala de aula. Por isso que eu acho que às vezes a crítica à escola, eu também critico a crítica à escola, uma parte da crítica à escola sem partido, que é aquela parte que diz, não tenho que prestar conta, não tenho que dialogar com esses pais. Eu acredito numa escola que saiba construir relações de confiança, saiba respeitar a divergência, e respeitar a divergência significa também respeitar pontos de vista diferentes. Agora, essa escola precisa estar fortalecida. Essa escola precisa... Agora, sobre a imprensa tratar do tema, eu acho que a gente não pode ignorar esse tema. Agora, realmente, assim, como é um tema muito polêmico, muitas vezes a gente acha também que tem temas muito mais importantes para o futuro do país na educação do que o Escola Sem Partido. Então, assim, acho que ele acaba realmente tendo uma atenção, digamos, desproporcional à importância que ele deveria ter quando a gente pensa nos indicadores estruturantes os problemas da baixa qualidade do aprendizado. Mas ignorar não dá. A gente está indo para as duas últimas perguntas. Elas vieram aqui do público. Vou juntar elas, que elas são correlacionadas. A primeira diz assim, como respeitar as diferenças no cotidiano, considerando que as políticas atuais excluem essas diferenças, por exemplo, gênero e raças. E a Soraya faz a seguinte pergunta. Não seria mais interessante o Brasil, pela sua dimensão, ter modelos educacionais regionais e não uma base nacional? Ok, vamos lá. Sobre gênero e raça, eu acho só que a gente tem que, de novo, vamos qualificar aqui o debate, né? Não há nenhum documento, porque assim, nos debates sobre o Plano Nacional de Educação e os planos municipais de educação, houve muito embate por causa justamente desse movimento de escola sem partido, e na maioria das vezes esse movimento foi vitorioso e tirou uma explicitação nesses planos, em alguns desses planos, sobre questões principalmente de gênero, né, de orientação sexual, principalmente de gênero e de orientação sexual. Mas isso não significa, não há nenhuma legislação proibindo os professores de trabalharem nesse tema. Nenhuma. Não há, na legislação brasileira, nada que impeça que isso seja trabalhado. Há diretrizes internacionais, do quais o Brasil é signatário, que diz que você tem que ter atenção para esses temas.
por isso, assim, essa derrota, digamos, no embate dos planos nacionais de educação, muitas vezes parece que parece que se proibiu de trabalhar esse tema em sala de aula, o que não é verdade. Não é verdade. Mas, de novo, eu acho que aí a gente está diante de um... por que eu acho que às vezes a gente fica só na superfície dos debates? Porque tratar desses temas de gênero e raça, não basta também uma lei explicitando que a gente precisa tratar. A lei, aliás, temos, por exemplo, uma lei que obriga as escolas a tratarem do conteúdo da herança africana, da cultura afro no Brasil. Uma lei, eu não sou contra essa lei, não, mas o meu ponto é que, assim como outras leis de educação, elas não são suficientes. Como eu falei do livro da Diane Hess sobre a questão de como qualificar os debates políticos em sala de aula, isso passa por formação, isso passa por uma formação não só na universidade, mas como uma formação continuada. Mudar culturas na escola, não é à toa que a escola tem aquela piada universal de que se uma pessoa do século XIX fosse congelada numa cápsula do tempo e voltasse ao mundo de hoje, o único ambiente em que ele se reconheceria seria uma escola. Porque mudar culturas na escola é um desafio. É um pouco como aquela música do Paul Simon, que fala que after changes, upper changes, we are more or less the same. Depois de mudanças, após mudanças, nós continuamos mais ou menos os mesmos. Mudanças não são leis que vão garantir que essas temáticas sejam tratadas de forma adequada em sala de aula. É um movimento muito mais estrutural, cultural. E sobre a questão dos currículos regionais, eu acho que sim, tem que haver um espaço para as regionalidades no currículo, mas eu concordo com a ideia de que há um mínimo que a gente precisa exigir. Se a gente trata a aprendizagem como um direito, a gente precisa ter alguma sinalização do que a gente espera como direito de aprendizagem. E aí eu acho que tem um projeto de nação. Se a atual Base Nacional Curricular Comum é suficiente, esse é um debate que eu deixo para outras pessoas que vão ocupar esse espaço aqui. Eu acho que é um debate muito mais amplo e vocês vão ouvir pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, sobre a atual Base Nacional Curricular Comum. Mas o mínimo a se esperar, e o mínimo não significa o máximo, o mínimo de se esperar quais são os objetivos de aprendizagem, independente do local de nascimento, eu acho que é uma política acertada. Até porque, se a gente for aqui para uma escola, aqui numa escola pública, numa favela em Campinas, vocês vão ver que vai ter gente, vocês sabem que tem gente de diferentes lugares do país chegando nessa escola. Então, se não houver algo em comum entre nós, brasileiros, eu acho que isso cria ainda mais desafios para o sistema educacional. Agora, a grande discussão da base é o quanto ela engessa, e aí sim, eu estou falando aqui, estou sendo muito sincero com vocês, eu estou falando num ponto de vista mais superficial, porque o grande debate da base nacional curricular comum é o quanto esta base atual sufoca o espaço das escolas, das regiões, das cidades, dos estados, em atender demandas locais, o contexto local, enfim. Então, para mim, esse é o principal debate sobre a base, mas aí eu vou deixar vocês sem resposta, porque eu acho que o melhor há pessoas muito mais qualificadas do que eu para responder essa pergunta.
Alô? Oi. Professor, obrigado. Repassar aqui os Eu não elogios. sou professor, mas eu aceito o elogio, tá? Então tá bom. Pelos elogios que vieram aqui também pela internet, só repassando. E dar um recado antes de acabar aqui, que na semana que vem a gente encerra este módulo com o tema Avaliação da Educação, como saber se estamos no caminho certo, com o curador Bruno Tovar. E lembrando que o vídeo dessa palestra de hoje já está no nosso site. E para encerrar, aplausos para o Antônio Góes. Obrigado. Eu não desejo a nenhum jornalista ficar 2 horas só respondendo perguntas, viu?